A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubens, Ministério União da Igreja Peniel. Livro de Lucas, capítulo 16, o versículo 13 diz: Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus. Nós sabemos que essa tradução, essa palavra aramaica, é uma tradução do aramaico, e ela fala na nossa língua, né? Na tradução, o significado dessa palavra é dinheiro, riquezas, né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. É um tema profundo, porém que muita gente é apegada e por isso corre o risco muito sério de perder a salvação. Quando o Senhor faz essa parábola, ele coloca essa parábola, você pode ver em Lucas, em todo o seu contexto, né? Falando o mordomo infiel, fala da administração do dinheiro, da riqueza. Ele se refere aqui não ao dinheiro em si somente, mas o apego ao dinheiro, né? O apego às riquezas, ao ponto das pessoas se corromperem, ao ponto de eles colocarem o caráter deles em xeque. Glória a Deus. Como Judas Iscariotes, né? Tá lá no livro de João, né? O capítulo 6 fala. Ele era tão adorava tão a Mamon, né? Tinha uma dedicação tão grande, um apego tão grande a dinheiro, que ele transgredia, ele roubava, né? Na administração. Quer dizer, o que a gente vê é que a gente não pode ter o coração, segundo Jesus falou, com apego demais a determinada coisa, né? E o dinheiro tem levado muita gente a se vender, muita gente se derrotado. Glória a Deus. O que eu vou falar aqui pode parecer polêmico, mas é a dura realidade do que acontece hoje. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar sobre o verdadeiro cristianismo, né? O cristianismo, em todos os seus anos de existência, né? Ele requer renúncia, né? Pessoa cristã de verdade, o caráter cristão para se manter limpo, puro, em completa harmonia com o Criador, com o Senhor, com Jesus Cristo, é necessário muita renúncia. Glória a Deus. Nós sabemos que essa carne da gente, como diz Paulo, né? Que ele chama de maldita natureza, maldita essa carne, né? E o que foi os que nos contaminou é terrível, porque é uma luta constante. Por isso as pessoas não devem se odiar ou se achar o perfeito e julgar as pessoas, mas simplesmente evangelizá-las, simplesmente colocar a palavra de Deus às claras para elas, de maneira que elas sejam libertadas, sejam livres, porque o evangelho falsificado, esse evangelho é comprometido com essa nova era, o evangelho comprometido com, glória a Deus, com essas teologias de derrota, digamos, política, porque hoje existe uma teologia política que já existia há muito tempo, né? Hoje se dá nomes a essas teologias. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque é muito profundo, né? Você tem que estudar profundamente. E eu estudando sobre esses assuntos, a teologia política, é terrível o falar, né? Então tem que ter muito espaço de mídia, tem que ter muito espaço no vídeo, e a gente não tem esse tempo todo. Então eu vou falar por poucas palavras, mas definir. Pegue a lição bíblica
né? Procure pegar uma lição bíblica do tempo de hoje, que está com o tema de hoje. Esse tema aqui, ó. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Pegue essa lição com esse título, A Igreja de Cristo e o Império do Mal, para você estudar. É o que eu aconselho. Faça isso. Tire um tempo por dia para escolher, porque é rapidinho você estudar cada tema, é maravilhoso. Mas vamos continuar. Aleluia. Eu não me detenho muito na letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nem todo tempo você tem que colocar determinada letra, mas é necessário estudá-las. Vamos lá. Então, vou falar disso, né? A Igreja de Deus, não toda ela, mas uma grande parte está comprometida com o império do anticristo. Porque o império do anticristo, ele tem de tudo um pouco, porque ele quer ser imitador de Jesus. Ele quer ser imitador de Deus. Ele começou isso lá no céu, essa rebelião, entendeu? O diabo, o anticristo, o espírito anticristo. Começou isso lá no céu, querendo ser semelhante a Deus. E hoje a gente vê pessoas, por não aceitarem a doutrina da palavra de Deus, que exorta o homem a andar direito, cumprir os mandamentos, porque, diga-se de passagem, o mandamento ou os mandamentos foram criados para proteger o homem. Vocês sabiam disso? Deus criou o mandamento por si só, não foi para agradar ele, não. Mesmo que ele faça isso ou fizesse, seria o direito dele como um Deus santo, perfeito, criador de todo o universo. Mas o mandamento ele foi criado para proteger o homem. Deus cria os mandamentos para proteger o homem do mal, da derrota, da maldição. Você sabia disso? Então, quando uma pessoa se levanta contra um Deus santo e perfeito como esse, é porque ele não tem base bíblica, não conhece Bíblia, não foi ensinado os princípios básicos da palavra de Deus. Por isso que o verdadeiro cristianismo, ele tem que cumprir a palavra, ele tem que viver a palavra. Tem muita gente que não aguenta ouvir uma pregação de 1 hora de relógio, uma pregação de 1 hora e meia. A Bíblia fala de Paulo fazendo um sermão, pregando, e coisas edificantes e fortes, verdadeiras, em que passou a noite pregando, ao ponto de um mancebo cochilar. O cochilo, irmão, vem por 2 motivos. Uma ação direta das trevas de potestade sobre a pessoa, e a vida da pessoa ela pode estar cansada, ou ela pode estar cochilando, dormindo espiritualmente, ou seja, ela não tem interesse, aleluia, de ouvir a palavra de Deus. E pasmem, a palavra de Deus foi que criou tudo que você vê e que você pode apalpar. Tudo que existe foi pela palavra de Deus que foi criado. Sem ela, nada do que foi feito se fez. Então, sabe o que acontece? Muitas pessoas têm se vendido, irmãos. Isso, é o tipo do Judas Iscariote do século XXI. Existem muitos Judas Iscariotes, que não precisa ele ter a bolsa, ser tesoureiro. Não precisa. Porque ele rouba, mesmo tendo o direito de estar com a bolsa ou administrar a tesouraria. E muitos que têm, fazem dessa forma. Roubam como Judas Iscariotes. E vocês viram o final de Judas, por ser idólatra, né? Adorar Mamon, porque ele servia a Deus e a Mamon. Ele servia a Jesus, ele que guardava as ofertas, administrava, e roubava. O que se colocava lá, ele tirava a parte dele, e a prova disso foi que no final o diabo seduziu dentro do que ele vivia, da prática, e ele fez o que? Vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas. Então vamos embora? Hoje em dia não é difícil a gente ver isso. Existem ministérios comprometidos com Mamon. Existem ministérios comprometidos com as riquezas. Existe ministério comprometido com
pecado. É muito sério o que eu estou dizendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para vergonha de todos. Porque o cristianismo ele tem que ser diferente. Ele tem que, aleluia, ser não só pregado, mas vivido, mas ensinado da maneira que tem que ser. Como Jesus ensinava, como os apóstolos ensinavam. Então é muito sério o que eu estou falando. O vídeo não vai compor esse tema, mas eu quero dizer o seguinte: hoje tem muita gente comprometida ao ponto de trair pessoas, ao ponto de traírem nação. Nós vemos pessoas que estão comprometidas com esse sistema que está aí de governo no Brasil e no estado da Bahia, que tem ligação direta com o socialismo e o comunismo. Se você estudar o que é o comunismo, se você estudar o que é o socialismo, você vai ver que eles odeiam a verdade. Eles odeiam o evangelho de Jesus Cristo. Eles querem um evangelho assim, tipo adorando Mamon, né? Servindo a dois senhores. Um evangelho que fale de Deus, mas na prática seja a prática a adoração a Mamon. É muito sério isso. E você vai ver isso acontecendo em pleno século XXI. Muitos que se venderam, pastores que se venderam, tem que falar porque é verdade, e defende essa ideologia, essa teologia das trevas, entendeu? Que abriga nela o sexo, a prostituição, glória a Deus, aleluia, a desvalorização da família, a liberação das drogas, a favor do aborto, entendeu? E outras coisas mais, sem falar que é pesado, a favor dos assassinatos, porque todas as pessoas que têm apego demais às riquezas cegamente, não, como é que diz? Não divide como a igreja primitiva, ele tem um apego, só ele tem que ter, ele acha que isso é ter Deus, é prosperar, não. Isso é não ter Deus, é a mente que só trabalha por riquezas. Usa o nome de Deus, porém não vive Deus, não vive a palavra, porque quem vive Deus divide, reparte. O próprio Jesus deu a sua vida pela humanidade e repartiu o seu corpo por todas as pessoas. Amém? E até hoje, na Santa Ceia, se comemora em memória do que ele fez, que é a Santa Ceia, e você observa que reparte, consagra aquele pão, reparte, e consagra aquele suco de uva puro e reparte. Quer dizer que até hoje simbolizam, eles falam sobre isso, né? Sobre essa morte e ressurreição de Jesus, sobre esse preço que ele pagou na cruz, simbolizando através da ceia, até que ele volte. Então, muitos estão ganhando dinheiro, riqueza amontoando, enquanto muitos estão morrendo de fome. E eles têm nome de igreja e eles não distribuem. E quando querem distribuir para ajudar, eles pedem às próprias pessoas que têm necessidade que tragam para eles darem, mas eles não dão. Vai na conta deles para você ver quanto tem na conta. Agora eu pergunto, se está esperando Jesus voltar, por que essas contas com tantos milhões? Se estão esperando Jesus voltar, porque esse desespero por dinheiro, é necessário pagar as contas, mas esse desespero, o Senhor nos ensinou na Bíblia que Ele supre as nossas necessidades, Ele abre portas. Não tem coisa melhor do que ser dependente de Deus, mas quando o homem ele procura de si próprio agariar riqueza, fortalecer as suas riquezas sem ter limite, ele passa por cima de tudo, de instituições e etc. É muito profundo esse tema. E eu quero dizer a você que é cristão, que se está comprometido com o socialismo, não adianta você abrir a Bíblia e dizer Jesus é o Senhor, Jesus é maravilhoso, Jesus é vida.
Jesus é vida e sendo um mamão da vida, um adorador de mamão, um servidor das riquezas. Você se vendeu por causa do socialismo, comunismo, essa teologia falsa, entendeu? Que faz com que as pessoas se sintam escandalizadas quando se prega a verdade e ficam, aleluia, acomodadas, né? Quando se prega a mentira. Glorificam em tudo. Se escandalizam quando se coloca a doutrina da palavra de Deus, mas quando faz o que eles querem a favor de todo tipo de ideologia das trevas, eles dão amém. Cuidado quando todos estiver dando amém sobre o que você prega. Eu falo amém, não é o amém de glória a Deus à igreja, glorificando a mensagem genuína. Eu falo amém, ou assim seja, quando a pessoa rouba, ensina a roubar, libera droga, prostituição na igreja, destruição dos valores da família, aborto, entendeu? Tirar a liberdade das pessoas e dizer que Deus está nisso. Então, abra os olhos, você que quer ir para o céu, você que é um salvo. Se você está nessas práticas, se arrependa. O seu apego tem que ser a palavra de Deus. Lembra que o Senhor falou aqui, não podemos servir a dois senhores. Ou você, aleluia, aborrecer um e agradar o outro. O certo é você agradar um e aborrecer o outro. E agrade ao Senhor, obedeça ao Senhor, ande nos mandamentos do Senhor, desagradando a mamon, ao mundo e as suas riquezas. Quando se vender nesse socialismo que está pairando por pouco tempo no Brasil, mas está destruindo instituições, né? Porque eles só sabem fazer isso, destruir. Não existe justiça quando a justiça se vende. Toda pessoa que se diz ser um juiz, que se diz ser um advogado ou um pastor e que dentro do que ele desenvolve ele aceita propina, achando que é normal, ele está servindo a Mamon e contra a Cristo. Então vamos olhar o que é que nós temos vivido e vamos arrependei-vos e crê no Evangelho. Essa era a pregação de João e essa continua sendo a pregação da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde. Venhamos ter cuidado da palavra, cumprir a palavra de Deus e andar nos seus caminhos e não nos vender a qualquer que seja o sistema que o anticristo está usando para levar as pessoas ao inferno. Porque o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.